vocês. Outra coisa que me deixa feliz é ver que aqui ainda existe uma igreja jovem. Acabaram com as igrejas jovens no Brasil inteiro, e aqui vocês conseguiram manter a igreja jovem. Isso é uma coisa importantíssima, porque é da igreja jovem que sai a igreja de cima. Isso é uma coisa fundamental ter uma igreja jovem. Que bom que vocês mantiveram a igreja jovem. Vai projetar aqui, né? Eu sou médico, vocês já desconfiaram disso, já falaram, né? E as pessoas no consultório frequentemente perguntam assim: doutor, eu estou com um problema renal, minha especialidade na nefrologia, eu cuido dos rins das pessoas, né? E eu estou com um problema renal, e o que vai acontecer comigo? Bom, do jeito que você está, nós vamos fazer o possível, obrigado, para manter a tua função renal até onde der. Porque a doença renal é uma doença progressiva que vai destruindo o rim. Chega um momento em que você não tem mais rim e aquilo acumula tanta sujeira no sangue que, se você não tiver uma ajuda, você morre afogado na tua própria sujeira. Então, e daí? Quando não der mais para viver, o que vai acontecer? Bom, ele tem 3 opções: tem a diálise peritoneal, tem a hemodiálise e tem o transplante. E se nada disso der certo? Isso é uma pergunta muito difícil que o paciente faz. Nem todos fazem porque não têm coragem de ouvir a resposta. Mas assim, o que é que vai acontecer comigo se não der certo a hemodiálise, o transplante ou a diálise peritoneal? Então, a primeira vez que eu tive que responder essa pergunta, eu disse assim: eu vou fazer o melhor que eu sei por você. Mas quem cura é Deus. E Ele não precisa de hemodiálise, Ele não precisa de transplante. Se Ele quiser, Ele vai te curar. E de vez em quando Ele faz isso, e a gente não sabe por que Ele faz isso e quando Ele faz isso. Mas eu tenho um grupo de estudos no prédio onde eu morava já há 3 anos. Todas as terças-feiras a gente se reúne e eu conto histórias da Bíblia. Comecei contando o Velho Testamento. São famílias adventistas que não eram adventistas. Tinham sido batizados, mas nunca tinham aberto a Bíblia. Não sabiam onde era o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Apocalipse, o Mateus. Não tinham noção. Foram batizados porque realmente acreditavam que essa era a igreja certa e tal, mas não tinham conhecimento. E aí nós reunimos essas pessoas, e junto com eles vieram outras pessoas que não são adventistas. E nós até hoje já estamos estudando, já vimos todo o Velho Testamento, todas as histórias do Velho Testamento. Vimos o livro do Apocalipse depois do Velho Testamento. Eles viram como é intimamente relacionado o Velho Testamento com o livro do Apocalipse. E agora nós estamos estudando o livro, os Evangelhos, começando o Novo Testamento. E nessa semana eu contei para eles as histórias que aconteceram em Cafarnaum, no dia que Jesus foi à igreja e tinha lá um endemoniado. O endemoniado gritou e, enfim, fez aquelas coisas que a gente imagina que o endemoniado vai fazer na igreja, e Jesus expulsou o demônio. E as pessoas ficaram assim, maravilhadas com Jesus, tanto pelo que ele falava, como pelo que ele fazia. E quando terminou a igreja, todos queriam conversar com Jesus e pedir que Jesus desse cura, mas era sábado e eles tinham muito medo dos líderes, de serem condenados pelos líderes por estarem fazendo consultas no sábado. Então Jesus foi para casa, e quando chegou na casa, que não era a casa dele, era a casa de Pedro, a sogra de Pedro, que tinha preparado a comida, não preparou porque estava doente com febre. Aí não tem comida, porque a sogra está doente. Aí Jesus foi lá, levaram Jesus lá, ele curou a sogra, e daí puderam almoçar, e descansaram e tal. E as pessoas da cidade inteira ficaram sabendo que Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Uma cidade pequena, né? Pequenininha, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E eles ficaram esperando. Na hora do pôr do sol, as pessoas correram para a porta da casa de Pedro. E diz o livro de Marcos que toda a cidade se reuniu. Toda a cidade se reuniu na porta da casa de Pedro. E
Como é que a gente faz para passar isso aqui? Só peço. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. A senhora White diz que Jesus ficou curando um por um até quase meia-noite. Agora imagine o seguinte: quando eu contei isso para minha esposa, ela disse assim: por que ele não curou todos de uma vez só? Podia dizer assim: estão curados. Faria diferença? Para ele, não tinha diferença nenhuma. Era uma coisa que ele podia simplesmente dizer: estão todos curados. Por que ele não curou todos? Por que ele ficou trabalhando a noite inteira, até quase meia-noite, para curar? Até que o último foi curado e não ficou mais nenhum doente em Cafarnaum. Todos foram curados naquele dia. E todos ficaram assim, felizes da vida. Por que ele não curou todos de uma vez só e curou um por um, botando a mão em cada um? Por que ele fez isso? O que vocês acham? Essa irmã aqui disse que ele estava trabalhando do lado emocional delas. O que mais? Eu sempre tenho comigo que a cura de Jesus ela não se transforma em coletividade, para que cada um pense na sua situação pessoal, quando Jesus trabalha pessoalmente. Exatamente, quer dizer, o efeito que isso vai ter com o relacionamento com Jesus. Alguém tem mais uma ideia? Vamos imaginar o seguinte: todas as pessoas que foram curadas, depois de algum tempo voltaram a ficar doentes, morreram, todas elas. Inclusive, pessoas que não estavam ali, que foram ressuscitadas, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, foram ressuscitados, todos eles morreram. Qual é a importância desta cura? Pequena. Alguns meses de vida, alguns anos de vida a mais. Mas a principal razão, o principal objetivo de Jesus era que, além desta cura das suas doenças, a cura física, tivessem a cura espiritual e que alcançassem a salvação. E isso para isso era importantíssimo que eles tivessem um contato pessoal com Jesus. Portanto, o meu trabalho, o meu consultório, ele é um trabalho quase sem importância, porque eu vou aliviar a dor das pessoas, vou tirar alguma doença, mas isso é uma coisa temporária. Todos vão voltar a ficar doentes um dia, vão morrer, eu também. Mas se nós pudermos aproveitar essa oportunidade para transmitir a salvação para essas pessoas, aí funciona, aí valeu a pena. Valeu a pena ter ficado doente, valeu a pena ter encontrado a salvação. Então, o objetivo fundamental da medicina adventista é não só a cura e o alívio dos sofrimentos, mas principalmente a salvação das pessoas. Próximo. Aqui já está. O que é saúde? Saúde, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental, emocional e social e espiritual. Próximo. Se a gente pegar saúde é o bem-estar físico, a gente pode entender que saúde é o bom funcionamento do corpo, saúde é o bom funcionamento da mente, saúde é o bom relacionamento com as pessoas e saúde é o bom relacionamento com Deus. Saúde física, mental, social e emocional e saúde espiritual. Será que a Organização Mundial da Saúde imagina que realmente é assim, que saúde depende desse conjunto das coisas? Bom funcionamento do corpo, bom funcionamento da mente, bom relacionamento com as pessoas e bom relacionamento com Deus? A gente ouve falar muito em que saúde é não comer carne, não tomar refrigerante, não comer muito açúcar, fazer exercício físico e dormir bem. Mas dificilmente as pessoas dizem que saúde envolve um bom relacionamento com as pessoas, que envolve um bom relacionamento com Deus. Então essa última parte a gente quase nunca ouve. Mesmo na igreja as pessoas dão assim uma ênfase enorme pelo que não pode, né, e o que tem que fazer
fisicamente. Isso é importante. Mas vamos ver mais. Próximo. Saúde é o bom funcionamento do corpo. Isso é a coisa mais simples. Tem muita gente que trabalha nisso. Eu vou todos os dias de manhã, eu levanto às 5 horas da manhã, faço a meditação, leio, 6h30 estou na academia, todos os dias, porque eu considero isso importante. Certo? 8h30 eu estou no trabalho, no consultório. Então, saúde física realmente é importante. Mas, próximo. Como é que nós temos saúde física? Saúde física depende do que a gente come, do que a gente bebe, ou do que a gente não come e não bebe. Certo? A gente não beber e não fumar, e não, enfim, todos esses hábitos são importantíssimos para a saúde. Como nos exercitamos, isso é indispensável. Como dormimos é indispensável, mas tem mais umas coisas que normalmente a gente não ouve. Próximo. Diz lá, torne-se entendida a mente, ou seja, educa a tua mente, faz crescer a tua mente. Por quê? E coloque a vontade ao lado do Senhor. Duas coisas, fazer crescer a mente e colocar a vontade ao lado de Deus. E haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Ou seja, saúde não é só comer, beber, exercício e dormir. Tem a ver com crescimento da mente, ou saúde mental, e tem a ver com saúde espiritual. Isto é que vai fazer realmente melhorar a tua saúde física. A gente não falou disso. E você vai ter menos problemas físicos, como hipertensão, como infarto, como diabetes, se você desenvolver melhor a tua mente e se você tiver saúde, um bom relacionamento com Deus. Próximo. O segundo ponto. Saúde é o bom funcionamento da mente. E bom funcionamento da mente é ter equilíbrio. Existe uma legião de pessoas no mundo, um número infindável de pessoas que são malhados, que são fortes, que não ficam doentes, mas que têm uma cabecinha horrível. De vez em quando eu tenho pacientes assim, ou pessoas que estudam a Bíblia com a gente, que têm uma cabeça ruim. Tem saúde boa, mas uma cabeça ruim. Eu faço oração para que Deus conserte a cabeça dessas pessoas. Porque se não tiver saúde mental, não tem saúde. Simplesmente é até um prejuízo para a humanidade, se não tiver saúde mental. Próximo. Então, saúde mental, principal característica, equilíbrio. Isso depende de como comemos, de como bebemos. Claro, se eu uso bebida alcoólica, se eu uso café, eu vou piorar minha saúde mental. Como nos exercitamos influi muito. De como dormimos influi muito. As pessoas vêm no meu consultório e assim, é uma coisa que jovens, provavelmente vários de vocês passam por esse problema. Trabalham e estudam. E daí sobra 5 horas por noite ou menos para dormir. Eu fico pensando, mas quanto tempo falta para terminar a tua faculdade? Porque não dá certo isso. Entende? É durante a noite que a tua mente vai gravar as informações que ela acumulou durante o dia. É durante o sono que o cérebro se recupera. É durante o sono que o pulmão se recupera, o coração se recupera, o estômago se recupera, o intestino, os rins, o fígado, os músculos, todos se recuperam. Se você dorme 5 horas por noite, como é que vai funcionar isso? Não vai funcionar. Então isso é fundamental, você ter uma boa nutrição, uma boa alimentação, um bom exercício físico e dormir adequadamente. Próximo. Portanto, tudo que nos diminui a força física, diz Ellen White em Parábolas de Jesus, enfraquece a mente. Tudo que diminui a força física enfraquece a mente. Ou seja, é intimamente relacionado. Próximo. Como no caso de Daniel, na exata proporção em que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Ou seja, nós somos pessoas que dedicamos a nossa vida a ter um bom relacionamento com Deus. E, portanto, deveríamos ter um melhor desempenho das nossas vidas. Isso é uma coisa que
deveria ser automática, ou seja, nós deveríamos ser mais inteligentes, mais cultos, mais brilhantes do que os outros, e não tem esse relacionamento com Deus. Talvez porque o nosso relacionamento com Deus não esteja sendo eficiente como deveria ser. Como aperfeiçoar o caráter espiritual? Aumentar a capacidade, porque diz assim, o caráter espiritual é aperfeiçoado e isso aumenta a capacidade intelectual. Como é que eu aperfeiçoo o caráter espiritual? Tem uma passagem que me ajudou muito na minha vida espiritual. Primeiro diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saúdes ou as fontes da vida. Hoje à tarde nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é guardar o coração? É guardar a tua mente. Então, se eu tenho pensamentos que são pensamentos ruins, de raiva, de ódio, de desejos sexuais, e isso vai fatalmente ficar trabalhando na minha cabeça, isso vai prejudicar a minha saúde mental. Como é que eu me livro desses pensamentos? Como é que a gente se livra do pensamento? As pessoas dizem, mas é impossível controlar o pensamento. Não, não é impossível. É perfeitamente possível. Você tem que fazer o que diz esse verso. Levando cativo a Cristo cada pensamento. Tem um pensamento que está incomodando a tua cabeça? Senhor, escraviza esse pensamento e está funcionando. Pronto, entregou para Cristo, resolveu. E isso tem que se tornar um hábito na vida da gente. Quer dizer, não só os pensamentos, como as nossas emoções, os nossos desejos. Senhor, daqui é meu desejo. E isso instantaneamente, na mesma hora. Acabou. Isso faz aperfeiçoar o nosso caráter espiritual e vai aumentar a nossa capacidade intelectual. Próximo. Saúde, então, é um bom funcionamento do corpo, um bom funcionamento da mente e bom relacionamento com as pessoas. Tem gente que tem uma saúde física ótima, que não fica doente nunca, que é super malhado, né? Que tem até uma mente brilhante e que é como é que eu vou classificar isso assim? Um desastre no relacionamento das pessoas. Né? E é o cão. Xinga todo mundo, trata mal as pessoas, os filhos, a mulher, os amigos, os empregados, todo mundo. Quer dizer, isto não é saúde, isso é falta de saúde. Não tem saúde uma pessoa que tem saúde física, que tem saúde mental e que não tem saúde social e emocional. Isso não. Então, quer dizer, ou se nós temos esse tipo de problema, ou nós começamos a trabalhar com isso e pedimos a ajuda de Deus para resolver esse tipo de problema, ou nós vamos ser eternos doentes sociais. Próximo. Jesus colocou isso bem claro. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, se nós andamos tendo problemas uns com os outros, na igreja, na família, no trabalho, no colégio, enfim, qualquer. Porque nós não somos discípulos de Cristo. Vocês são a luz do mundo, Jesus disse. Vocês são o sal da terra que dá sabor às coisas, à vida das pessoas. E isto é saúde social, é tornar feliz a convivência com as pessoas. Vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um exemplo fantástico de saúde social e emocional é o bom samaritano. Porque ele ia descendo para a casa dele, no caminho que desce de Jerusalém para Jericó, encontrou um inimigo dele, um judeu, que se fosse o contrário, se o bom samaritano tivesse caído ali, assaltado e ferido, o judeu não tinha socorrido. Vocês estão vendo lá até hoje que era o relacionamento entre judeu e samaritano. Estão se matando lá aos milhares. Sempre foi assim. Eles sempre acharam que matar um inimigo era um favor que eles faziam para Deus. E aquele bom samaritano, apesar de ser um inimigo, ele tinha misericórdia. Tinha desenvolvido dentro dele a misericórdia. O que é a misericórdia? O que é a misericórdia?
Misericórdia é tratar bem quem não merece. E ele tinha ali uma pessoa que não merecia, mas ele tratou bem aquela pessoa, e muito bem, ele fez muito melhor do que eu teria feito. Ou seja, esse era uma pessoa que tinha saúde física, mental e emocional. Próximo. Saúde emocional também depende de como dormimos, de como comemos e bebemos, de como nos exercitamos. Depende, obviamente, de ter saúde mental e depende muito da saúde espiritual. Próximo. Finalmente nós vamos chegar no saúde é o bom relacionamento com Deus. Isso é saúde espiritual. Próximo. Várias vezes na Bíblia as pessoas chegaram para Jesus e perguntaram: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? A resposta, ou dada por Jesus, ou dada por eles, foi assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo. Nesses versos nós encontramos, ou nesse verso nós encontramos 3 vezes, ou 3 pessoas que devem ser amadas: a Deus sobre todas as coisas, teu próximo e a ti mesmo. 3. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, e quando nós nos amamos a nós mesmos, ou seja, nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei. Como é que é? Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos a nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei. É verdade isso ou eu estou dizendo alguma? Por quê? Vamos lá, próximo. Quando diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o coração aqui se refere às nossas emoções, de todas as tuas emoções, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, todo o teu físico, de todo o teu entendimento, toda a tua inteligência, toda a tua vida. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua saúde física, mental, emocional e espiritual. E o teu próximo como a ti mesmo. Próximo. Portanto, para herdar a vida eterna temos que ter saúde física, mental, social e emocional e saúde espiritual. Ter saúde completa nós vimos que é guardar a lei. E, portanto, ter saúde é questão de salvação, sim. Porque nós não podemos amar a Deus se nós não temos saúde, ou não nos esforçamos para ter uma saúde completa. Mas nós não somos salvos pela graça, ou somos salvos porque guardamos a lei? O que vocês acham? Pela graça ou pela lei? Somos salvos pela graça. Próximo. Então, dieta saudável é importante? É importante. Salva? Não salva. Ajuda? Ajuda muito, mas não salva. Fazer exercício físico salva? Absolutamente não. Pode até fazer você se perder. Mas é importante? É importante. Ajuda? Ajuda, com certeza. Tratar bem as pessoas salva? Por mais que você trate bem, isso não vai salvar ninguém. Mas é importante? É importante. Ajuda, ajuda. Ler a Bíblia e orar salva? Isso é uma obra, é um ato. Se você fizer as madrugadas, todos os dias levantar de madrugada para orar e tal, e ler, etc., e disser assim para Deus: Senhor, eu estou fazendo, então agora estou com a vara limpa aí, pode me levar porque eu estou salvo. Não está salvo coisa nenhuma. Isso não faz você ser mais merecedor da salvação. O que é que faz você ser merecedor da salvação? O sacrifício de Cristo e ponto. Não tem mais nada que você possa fazer. Mas para você ser salvo e ter uma saúde mental, emocional, social, ou seja, para você ser um cristão, essas coisas são indispensáveis. Então são obras, mas são obras ótimas. Ajudam muito, mas não salvam. Próximo. O Sr. White tem uma citação, Caminho a Cristo, eu terminei de ler pela segunda vez o Caminho a Cristo, eu recomendo muito que vocês leiam.
é excelente, é tão bom que saiu uma edição agora maravilhosa, linda, muito bonita. E eu dei para cada um desses que fazem parte do meu estudo nas terças-feiras. E eles já leram, e tem uma professora da PUC que chegou na semana seguinte e disse: você tem que ler, disse isso para o Adventista que não tinha lido. Você tem que ler, porque a partir do capítulo 8 ela dá orientação sobre como devemos orar e tal. Eu disse: puxa, eu devia estar dizendo isso. E realmente o livro Não Deixem de Ler o Caminho para Cristo. Eu li no Caminho para Cristo esta citação que eu achei muito interessante. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho para a salvação. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados. Então eu aceitei a Cristo, eu aceitei que Ele me perdoa, e eu estou muito feliz por isso, e agradecido a Deus. Mas agora que já foram salvos, procuram por seus próprios esforços viver corretamente. Procuram por seus próprios esforços fazer uma dieta saudável. Procuram por seus próprios esforços fazer exercício físico. Procuram por seus próprios esforços educar a sua mente. Procuram por seus próprios esforços tratar bem as pessoas. Qualquer esforço como esse vai fracassar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, são importantes as coisas? São importantes. Mas você não vai conseguir fazer. Você vai fazer um dia, 2 dias, 3, você já tropeçou. Então, essas coisas da saúde você tem que conseguir resolver de joelhos. Próximo. O que é bem-estar? Ele diz lá que saúde é o bem-estar. O que é bem-estar? O que é bem-estar? Bem-estar é bem-estar. Vamos lá então, próximo. Bem-estar, amor é bem-estar? Ter amor é bem-estar? Próximo. Ter alegria é bem-estar? Com certeza. Próximo, paz. Com certeza é bem-estar. E mais? Paciência. Ter paciência é bem-estar? Quantos precisam ter mais paciência? Esse é um dos pontos mais difíceis aqui. Depois, próximo. Bondade. Ter bondade é bem-estar? Próximo. Delicadeza. Ter delicadeza é bem-estar? Próximo. Fé. Fé resolve os nossos problemas. Porque quando eu tenho uma coisa que eu não posso resolver, eu simplesmente digo assim: Deus sabe por quê? A gente passa por problemas às vezes que a gente não tem solução. Mas não, Deus resolveu. Isso é bem-estar. Ter fé é bem-estar. O que mais? Humildade é bem-estar? Puxa, como é? Próximo. Domínio próprio. Ter domínio próprio é bem-estar? É. Então, saúde é ter amor, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza, fé, humildade, domínio próprio. Quantos tem todos? Quantos tem alguns? Quantos falta uma porção? Como é que a gente consegue ter esses dons do bem-estar? Quem que dá para a gente isso? Quem? A Bíblia diz lá que essas coisas são frutos do Espírito. Então, se saúde são os frutos do Espírito, está resolvida a minha saúde. É só esperar que o Espírito Santo vai me dar saúde e está tudo resolvido. É isso? Vamos lá, próximo. Saúde, se saúde for, então Deus vai resolver tudo sozinho? Vejam essa citação da senhora White que apareceu na meditação do ano passado. Diz assim: depois de havermos feito as nossas orações, devemos, tanto quanto possível, atender as nossas orações nós mesmos. Como é que é? Depois de fazer a oração, devemos, tanto quanto possível, atender as orações nós mesmos. Começa você a trabalhar. E não esperar que Deus faça por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Às vezes tem pessoas que vêm no meu consultório e dizem assim: doutor, eu estou com um problema assim, 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 eu vou lá examinar e tenho câncer. Então, você está com câncer na mama aqui e tal. Não estou não. Como assim? Não, eu fui na minha igreja e Jesus me curou. Mas
o tumor está aqui, não, mas Jesus não curou. Você não vai fazer nada? Não, não vou fazer nada. Por que você não vai fazer nada? Porque seria falta de fé. Caiu numa armadilha terrível. Terrível, porque agora se ela fizer alguma coisa, ela diz assim, Deus não vai me curar porque eu não tive fé. Não é isso que Deus quer da gente. Depois de fazer as nossas preces, devemos, tanto quanto possível, atendê-las nós mesmos e não esperar que Deus faça por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. A parte que eu posso fazer é minha parte. Tomar o remédio, ir no médico, fazer a cirurgia e cuidar de mim mesmo ou outras coisas que vão tratar da minha saúde é minha responsabilidade. O Espírito Santo não vai fazer isso por mim. Ele pode até me estimular a fazer, mas é minha responsabilidade. O auxílio divino tem que ser combinado com o esforço, a aspiração e a energia humana. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Próximo. Deus colocou em nós o poder de obter conhecimentos das leis da saúde. Todo mundo tem o poder, tem os livros, tem acesso. E daí diz assim, Deus tornou um dever nós mantermos as nossas energias físicas no melhor estado possível. Isso é minha obrigação. Porque nós somos cooperadores de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 3:9. Nós somos cooperadores de Deus, assim como os anjos são cooperadores de Deus. Isso é nossa parte de fazer no plano dele. Deus, quando mandou Noé se preparar para o dilúvio, ele podia ter dado a arca pronta para ele. Essa é uma arca maravilhosa, mas ele não fez isso. Vai constrói a arca, essa é a tua parte, isso você pode fazer. Eu vou cuidar da arca enquanto o dilúvio cair. E realmente teve que cuidar, porque o dilúvio foi terrível, podia ter afundado a arca facilmente. Ele cuidou daquilo que Noé não podia fazer, mas o que Noé podia fazer era a responsabilidade dele. O Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, naquilo que nós não podemos fazer e Ele vai fazer por nós. Próximo. Então, eu já preguei aqui para vocês algumas vezes que um adventista que não fuma, que seja relativamente magro, que faça exercício físico regularmente, que coma muitas frutas e verduras, pode viver de 10 a 12 anos mais que um adventista obeso, que não faz exercício, que come muita carne e muitas gorduras. É verdade isso? É verdade. Isso foi o estudo da saúde do adventista que mostrou. Você ter uma vida saudável, ter hábitos de vida saudável, é importante. Isso é a minha obrigação. Próximo. O que é isso aqui? Vocês jovens sabem. O que é isso aqui? Cromossomo. O que o cromossomo faz? O que o cromossomo faz? Hein? Carrega o DNA e uma porção de outras coisas, né? O cromossomo faz nós sermos como somos. Cor dos olhos, cabelo, se tem, se não tem, se é verde, se é amarelo, se é branco, se é preto, se é mais bronzeado, enfim. O cromossomo faz nós sermos como somos. Certo? Agora, na pontinha do cromossomo tem um negócio chamado telômeros. O que são telômeros? É uma coisa que está na pontinha do cromossomo. O que os telômeros fazem? Eles dizem para mim assim, você ainda tem tantas horas de vida. Sabe por quê? Porque cada vez que a célula se multiplica para a gente continuar vivendo, né? Faz outra célula para a gente continuar vivendo, novo neurônio, nova célula do rim, nova célula do estômago, etc. Cada vez que acontece isso, o telômero fica um pouquinho mais curto. Ou seja, quando você nasce um telômerão assim, depois ele vai... Então ele sabe quantas horas você tem de vida, quantos dias, quantos anos você tem de vida. Próximo. Essa mocinha de 17 anos aqui tem os telômeros bem curtinhos, porque já gastou todas as suas, ou quase todas as suas reproduções celulares. Próximo. O Dr. Dean Ornish, que foi médico de vários presidentes americanos, eu gosto muito do que ele escreve sobre saúde, mas eu não concordo muito porque ele é mais ligado nessa
questão de meditação, transcendental, esses negócios não são a nossa área. Mas enfim, ele é um professor da universidade e fez um trabalho muito interessante, bem simples, pequenininho, sobre isso. Pegou 2 grupos e acompanhou durante 5 anos. O grupo 1 tinha 10 homens. E esses 10 homens fizeram dieta com mais frutas, verduras e alimentos integrais, exercício físico moderado todos os dias, controle do estresse e grupos de apoio. Cuidou da saúde física, mental, social. Certo? Eles faziam isso durante 5 anos. E o grupo 2, 25 homens. E faziam um controle regular com os seus médicos, iam no médico, o médico diz assim, tem que controlar o colesterol, vai tomar simvastatina, a pressão está alta, vai tomar isso, vai tomar aquilo. Enfim, fez controle regular, mas não fizeram alteração no seu estilo de vida, nem mais exercício, nem mais frutas, nem verduras, nem nada disso. Depois de 5 anos, próximo, o grupo 2 daqueles que faziam controle regular com os médicos, os telômeros tinham encurtado, como era de esperar, tinham encurtado 3%. Mas os 10 que fizeram modificações no seu estilo de vida, passando a comer mais frutas, mais verduras, mais alimentos integrais, fazendo exercício, grupos de apoio, menos estresse, os telômeros tinham crescido 10%. Ou seja, eles ganharam, em 5 anos, eles ganharam vários anos de vida, porque fizeram modificações no seu estilo de vida. Quanto maiores as modificações possíveis, maior o crescimento dos telômeros. Próximo. Por isso, eu achei tão importante isso aqui. Depois de havermos feito as nossas orações, devemos, tanto quanto possível, atendê-las nós mesmos. Porque Deus criou a gente assim. Ele fez a gente para ser assim. E não esperar que Deus faça por nós aquilo que nós podemos fazer. O auxílio divino tem que ser combinado com esforço, aspiração e energia humanas. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. E que grande honra ser cooperador de Deus. Eu vou embora amanhã, hoje no final da tarde. Hoje à tarde eu converso com vocês sobre uma outra parte, principalmente sobre saúde mental e exercício físico. Mas amanhã cedo eu sei que eu vou fazer oração por vocês. Porque vocês ouviram uma mensagem, acharam interessante e amanhã vocês já vão ter esquecido. Então a minha oração é para que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês e faça com que vocês passem a incorporar isso. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e faz o que eu mandei é semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não faz é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Vocês devem ser pessoas que edificam a casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Resolver essas coisas, esses problemas da saúde de cada um de nós tem que resolver isto em primeiro lugar de joelhos. Saúde é uma coisa que se ganha de joelhos. Deus abençoe a todos.